Seja bem-vindo, Adem Araújo. Desculpe aí a demora, mas é que você ocupa muitos cargos ao mesmo tempo. Que é isso, Muniz. Obrigado. Hoje, é evidente que a maior autoridade do futebol do Acre continua sendo o presidente da Federação de Futebol do Acre, aqui no Lopes. Mas eu me arrisco a dizer que você é a pessoa mais importante hoje, porque é patrocinador, esqueci de falar isso também. O Grupo Araújo patrocina os times da primeira divisão, quase a metade. Inclusive o Galvez e o próprio Atlético. Isso não é de hoje, há mais de 20 anos. E você comenta, é dirigente de clube também, e agora, recentemente, recebeu um convite e atendeu o convite, é vice-presidente da Federação de Futebol do Acre, não é isso? Correto, Muniz. A gente tenta colaborar da melhor forma possível, né, em todos os setores, não só na nossa área empresarial, mas também no futebol. Legal. Já a gente vai falar mais sobre o futebol no segundo bloco, porque neste primeiro bloco, ontem, presidente, a hora que eu saí lá do estádio, passei no Arasuper para fazer umas compras básicas e me surpreendi. Não consegui entrar no do aviário. Tive que andar um pouquinho mais e entrar lá no Araújo Lázaro Aparente, onde é a matriz, né? A loja matriz. Pelo menos do ponto de vista moral, né? Porque a sede mesmo funciona agora no Araújo Mix, não é isso? Então, essa correria que o pessoal está fazendo, diríamos que não tem sentido? Olha, sentido tem. As pessoas estão correndo aos supermercados, isso não é só no Brasil, né? A gente viu nos Estados Unidos alguns produtos como água mineral, papel higiênico, álcool nem se fala, né? Foram produtos que praticamente esgotaram nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Hoje nós não temos máscara disponíveis, não tem álcool gel, luvas descartáveis também já estão em falta, e não é aqui no Acre, é no Brasil. A máscara é um problema maior porque são produtos importados, inclusive, da China, né? A máscara já vem da China. Poderia fazer no Brasil? Poderia, mas é como a matéria-prima para o chinês favorece e o preço chega muito mais barato que se produzisse aqui, então as fábricas hoje no Brasil não têm estrutura para atender a demanda que hoje nós temos de máscara. Entendi. Agora, por que eu digo que são duas situações que levam o consumidor a correr aos supermercados? Primeiro, muitos querem se abastecer para ficar em casa e não correrem risco de irem para as ruas de contrair o vírus. Entendi. A outra, pessoas que têm medo de acontecer um desabastecimento por falta de produtos. E aí estão garantidos pelo menos por alguns dias. Essa segunda opção, ela é muito remota de que aconteça. Está descartada. Está praticamente descartada. As indústrias hoje, 100% das indústrias estão atendendo normalmente os pedidos dos supermercados. Não é só aqui no Acre, São Paulo, Rio, Ceará, todos os estados. Rondônia e Amazonas foram 2 estados que não tiveram essa correria como aconteceu aqui em Rio Branco. Né? Não em Rio Branco, no estado inteiro, mas também teve uma certa movimentação. Enquanto que São Paulo, em média, 18% a mais das pessoas foram comprar de aumento nas vendas nesse período, aqui no Acre nós podemos dizer que em torno de 70% a 80% de aumento. É uma desproporção um pouco maior, né? Uma proporção de crescimento. Claro. Então, essas duas situações, Muniz, é que tem levado o consumidor a ir aos supermercados sem necessidade de fazer suas compras. Agora, só para acalmar um pouco mais o consumidor, falando não apenas como empresário, como proprietário do Grupo Araújo, mas de forma mais abrangente, como dirigente da ASAS, Associação de Supermercados do Acre, qual é a previsão que vocês têm no sentido de normalizar o abastecimento de álcool gel? O álcool gel, a maioria das indústrias está sem matéria-prima, é uma má notícia. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava, mas a gente sabe que tem algumas redes de farmácias, inclusive supermercados, inclusive nós também temos pedidos que deverão ser entregues lá em São Paulo a partir da semana que vem. Eu acredito que até o dia 1º de abril, dia da mentira, vai continuar essa escassez de álcool gel aqui na nossa cidade. O mesmo ocorre também com a questão das máscaras? As máscaras vão demorar um pouco mais. Até porque, mulher, não pode se fazer máscara de qualquer material, né? Para ela realmente filtrar, tem que ter um material específico para que a máscara seja produzida. Tem gente aí improvisando, talvez não resolva.
Pode ser um... Não resolve. E, inclusive, tem um problema seríssimo em relação ao uso de máscara. É uma desinformação tremenda do consumidor, da sociedade em geral. Isso está amplamente divulgado por todos os meios de comunicação em relação a quando usar máscara, para que usar máscara. A máscara deve ser utilizada, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, quando alguém está com suspeita ou está com resfriado, para não transmitir. Ela não protege quem está usando. Pois é, muita gente acha que protege. Não protege, isso é bobagem. E tem um detalhe. Comprovadamente, através de pesquisas. Isso. Agora, olha, antes que você fale, além dessa situação de ser desnecessário usar máscara, principalmente funcionários de supermercados, de lojas, a não ser que esteja resfriado. Mas hoje, qual é o que está sendo feito pelos lojistas? Tem alguém resfriado, alguém gripado, manda para casa. Não trabalha. Mas há uma e eles mesmo estão tomando essa decisão. É importante essa compreensão. Eu acho que é justo, até para você não colocar as outras pessoas em risco. Você suspendeu algum funcionário nesse sentido? Todo dia tem funcionários que estão indo para casa porque estão resfriados, estão com suspeita de gripe. Então, além da não necessidade do colaborador usar a máscara, para ela ser eficaz, você tem que estar trocando ela de vez em quando. Os especialistas afirmam que depois de 3 horas ela tem efeito contrário. No máximo 3 horas. O ideal, dependendo do lugar, uma temperatura como a nossa, umidade, onde ela começa a suar, 40 minutos. Ela começa a desenvolver germes, bactérias, ali fica até perigoso para quem está usando. Então, as pessoas precisam estudar um pouquinho mais essa questão, precisam ler um pouquinho mais, porque é uma desinformação muito grande em relação ao uso de máscara. Muito grande. Então, além de não ter necessidade do uso da máscara, não existe máscara no Brasil. Hoje as máscaras estão sendo direcionadas para quem trabalha com a empresa, para os setores onde é obrigatório, né? Que manipulam produtos in natura, produtos que estão prontos para o consumo, comida pronta, e para o pessoal da área de saúde. Eu conversei, a gente aproveita esses momentos para se informar, né? O jornalista não é bem informado, o jornalista tem bons informantes. E eu conversando com algumas pessoas, muitas delas foram ao mercado, estão indo ao mercado com outra preocupação também, do ajuste de preços ou reajuste de preços. Pelo menos por enquanto, está descartado também. Olha, partindo dos supermercados, isso é muito difícil. É justo que as pessoas desconfiem, né? Porque vivemos num país de corruptos mesmo, pessoas desonestas. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que nós estamos num país nessa situação. Esperamos que mude isso e não demore muito, porque a gente já deveria ter outra cultura. Claro. É justo que as pessoas tenham essa desconfiança que há um aproveitamento nesse momento de algumas empresas, porque existe isso mesmo. Tem pessoas mal intencionadas, comerciantes, empresas que realmente se aproveitam desses momentos para poder tirarem proveito, que isso é uma injustiça tremenda, que se não for punido aqui na terra, mas com certeza lá no céu vai ser punido. Certamente. Né? E tem que fiscalizar mesmo, mas as empresas sérias, as empresas que têm responsabilidade realmente, jamais fariam isso. Agora, por outro lado, a gente já teve uma informação ontem, né, que os produtos lácteos dispararam de preço. As principais indústrias suspenderam a venda. Está lá que especulação e também aumento da matéria-prima. E a demanda aumentou muito. Por quê? Porque a China está consumindo mais produtos lácteos, porque diz que ele ajuda a aumentar a imunidade e proteger, né, as pessoas de contraírem o vírus. Então, isso tudo fez com que esse conjunto, aumento da demanda, aumento do dólar, dificuldade nas importações, fizeram com que houvesse esse aumento e talvez um pouco de especulação das indústrias. Então, a gente tem realmente hoje, fato concreto, de produtos que vão subir, que já subiram, são os produtos lácteos, leite longa-vida, iogurtes, todos os derivados, leite em pó, por enquanto só esse produto. É evidente que dos outros comércios, você ainda não tem as informações, embora seja dirigente da CISA, mas falando das suas empresas, pelo comportamento que você está vendo, nós estamos presenciando um movimento parecido com o mês de novembro, dezembro, com
Mês de dezembro, principalmente nos dias que antecedem o Natal, né? Mas a gente tem recomendado às pessoas, não precisa. Claro, né? Tem as pessoas que querem ficar em casa, não querem sair, não querem correr o risco. Muito bom, boa iniciativa. Mas você não precisa sair para comprar agora, porque está todo mundo dentro do supermercado, vai correr o risco de contrair, sei lá, se alguém tiver infectado dentro da loja, né? Dentro de um cliente, pegar de outro. Você teve que mudar também a rotina da central de distribuição do Araújo. Nós tivemos que estender o nosso horário para atender, mas o recebimento continua normal, a distribuição, o recebimento de produtos no CD continua normal, a distribuição para as lojas continua também normal, a gente está trabalhando na mesma normalidade, mas reforçando o abastecimento, inclusive o atendimento, né, na frente de caixa. Então, Muniz, é uma situação que realmente a gente entende né, o comportamento do consumidor, medo e pavor, né, de ficar sem alimento. E tem essa situação ainda agora dos aumentos que podem realmente vir a acontecer, independente da situação que nós estamos vivendo hoje ou não, né, por essa pandemia, mas porque o dólar também, que também tem uma relação com essa situação, está subindo demais e nós, infelizmente, os commodities vão acompanhar a subida do dólar. Para encerrar esse nosso bloco, primeiro, vocês têm, o Grupo Araújo também tem lojas em Porto Velho. Como é que está o consumo lá em Rondônia? Também é mais ou menos o mesmo nível, o mesmo ritmo? Sim, em Rondônia também. Ou é outro patamar? Não, é outro patamar, né? Lá a gente sentiu também um aumento na demanda significativo, mas não na mesma proporção aqui de Rio Branco. Agora, presidente, o futebol apresenta condições, situações, melhor dizendo, que nem Freud explica, né? A gente viu uma decisão que começou no domingo com o Galvez, evidentemente até o conjunto, tem jogadores que estão jogando há mais tempo, tem um treinador que já está lá há 3 anos. Então, do ponto de vista tático, é um time mais organizado. Era um time mais organizado. Não pense que o Galvez joga recuado. O Galvez não joga, o Galvez não joga, digamos assim, na retaguarda. O Galvez gosta de ter espaço para jogar, por isso que ele se retrai ali para atacar. Ele não se retrai com medo do adversário, ele se retrai para ter campo para jogar. Então é mais organizado. Mas no domingo, o Atlético era melhor em campo. Não voltou assim ontem. Voltou um time sonolento. Quando acordou, estava 2-0 e não deu mais como reagir. O que aconteceu é que o Zé Marcos, né, com a experiência que tem, e que nos primeiros 30 minutos de domingo, teve a noção do que vinha viu que o time foi bem marcado, principalmente os seus jogadores que eram mais importantes, como o Adriano, o próprio Radames não tinha tanto espaço, o Pablo não estava inspirado como não estava ontem, né? E o meio-campo realmente não funcionou do Galvez. A marcação foi muito boa do Atlético no dia. Não funcionou do Galvez porque a marcação foi muito boa do Atlético no domingo. Sim. Ontem o Zé Foi Marcos. o contrário. Não, ontem o Zé Marcos tem os 4 melhores atacantes no time dele, né, daqui em atividade, jogando. O que é que ele fez? O Adriano recuou um pouquinho, revezava, né? O Adriano jogou muito mais como meia ontem do que como atacante. E cria, um jogador com muita qualidade, habilidade. Então, todas as vezes que ele pegava a bola, ele conseguia se livrar do adversário. E numa falha ali involuntária do Gabriel, que é o zagueiro do Atlético, né, que acabou escorregando e a bola voltou no Pablo, que fez um belíssimo gol ali. E aí já matou o time do Atlético e continuou insistindo, né, o Galvez. Fez logo o segundo. No segundo tempo, quando o Atlético veio com outra cara, tentando esboçar uma reação, perdeu um jogador, o Ismael, aí com a menos dificultou. Tanto que aí o Galvez passou a jogar em cima, né? Com um a mais, não recuou. Por isso que foi à frente, foi mais 2. O Galvez, como a gente falou, né, tem um dos melhores ataques desse campeonato, na minha opinião. Então é um time que realmente, do meio para frente, é um time muito bom. Agora, voltando a essa questão da continuidade do campeonato ou não, na sexta-feira vai haver uma reunião lá na Federação de Futebol às 16 horas, porque você sabe que quem decide essas questões de regulamento, de datas, né, de formatos de competição, são os clubes. A Federação ela coordena, mas quem decide são os clubes. Tem as sugestões, às vezes, pela Federação. E nesse caso vai haver uma reunião exatamente para os clubes, né, se posicionar em relação a essa continuidade do campeonato ou não. Porém, a CBF já recomendou que não dê continuidade às competições locais, né, para evitar problemas maiores. E se forem dada continuidade com portões fechados,
mas há o risco dos próprios jogadores, atletas, né, se contaminarem. Como a gente viu lá o Jorge Jesus que está aí fazendo, né, deve sair o resultado, não sei se saiu já do terceiro exame dele, né, que contraiu, né, o vírus, dentro de campo, e não foi um torcedor, dentro de campo. Então, tem que ter todas as precauções. Ainda tem uma recomendação que vai ser formalizada, eu creio que hoje, pelo Ministério Público, na pessoa da promotora doutora Alessandra, que recomenda que não dê continuidade na competição. Então, dificilmente o campeonato aqui vai continuar o segundo turno agora de imediato. Prazer, parabéns pelo trabalho aí. Prazer é meu, obrigado aí pela parceria, pela colaboração.